Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje eu quero ter com vocês um encontro diferente. Normalmente eu trago recortes de jornal, temas que estão circulando pelo YouTube, pela internet de uma maneira geral, algumas matérias jornalísticas que são veiculadas pelos telejornais, mas hoje eu quero acrescentar mais alguns aspectos para a gente poder entender ainda melhor o que está acontecendo aqui no nosso país. Quando eu leio os comentários que vêm aqui para o nosso portal, eu percebo uma mistura de angústia e de indignação das pessoas que estão acompanhando a vida pública aqui no nosso país. Nós nunca pudemos imaginar que estaríamos com um presidente da República que é a figura anti-civilização. A gente estava num processo civilizatório a duras penas, de repente a gente se vê como se a gente estivesse numa enchente de ignorâncias. E aí a gente é obrigado a fazer a reflexão do que passam algumas pessoas quando passam algumas crises na sua família, na sua comunidade e algumas nações também. Nós estamos vivendo uma situação muito próxima daquelas pessoas que moram numa situação, numa região onde teve uma enchente, teve uma calamidade. As pessoas veem o sacrifício das suas vidas todas indo para o ralo, destruídas, os seus bens, os seus eletrodomésticos, enfim. Mas as pessoas, passada a enchente, começam a colocar as mangas de fora e começam a tentar recuperar tudo o que podem. Aqui no nosso país, nós estamos vivenciando uma situação mais ou menos como essa. Então, compete a gente fazer o que a gente pode para fazer uma grande faxina para que a gente consiga, pelo menos, colocar as coisas como eram antigamente, para que a gente possa pensar em melhorar de vida, melhorar a nossa comunidade, melhorar a nossa nação. Não é fácil, mas a gente, quando acompanha os acontecimentos no cotidiano, muitas vezes a gente percebe que a gente está numa novela. A gente sofre num dia, a gente tem algumas esperanças naquele dia e fica aguardando o que vai acontecer no próximo dia. Só que nós não estamos numa novela, nós estamos na vida real. E na vida real, o capítulo final ele só será feliz se nós, enquanto protagonistas, enquanto atores dessa história toda, a gente fizer alguma coisa. Gente, muitas vezes na história da humanidade, as pessoas que lutaram por um mundo melhor, elas plantaram sementes cujas árvores elas não puderam ver desabrocharem mais à frente, né? Eu estou vendo aqui, comecei a ler esse segundo livro aqui do Laurentino, O Escravidão. E eu não gosto de recomendar livro, mas esse livro aqui certamente todo mundo vai recomendar para as pessoas que gostam de entender o que aconteceu no nosso país, entender muito o que acontece com a mentalidade das elites governantes, elites econômicas, elites financeiras e de pessoas que não fazem parte dessa super elite, mas que acabaram por introjetar essa série de comportamentos de entender que a humanidade é assim, os fortes exploram os fracos, que existem pessoas que são de classes diferentes e, portanto, elas não merecem respeito, elas não merecem dignidade, enfim, isso está ainda muito entranhado na alma de muitas pessoas. E a gente tem que fazer como fizeram os abolicionistas do passado. Esses abolicionistas, eles lutaram, muitos deles, e não conseguiram ver a abolição da escravidão. E os que viram a abolição da escravidão não viram as pessoas de pele preta, os negros, essas pessoas terem algum tipo de perspectiva de liberdade plena na sua vida. Pessoas que tiveram apenas uma liberdade formal, mas não tiveram uma liberdade real. E essas pessoas, ainda hoje, têm lutado por ter a sua emancipação. E a gente sofre muitos bloqueios no nosso país no meio dessa luta permanente. E hoje nós estamos vivendo essa enchente de ignorâncias, como eu digo a vocês. Hoje o presidente da República, ele saiu do hospital. E a passagem dele por ali, por alguns dias, nos joga para algumas reflexões. Em primeiro lugar, que pessoa tira proveito de uma doença para proselitismo político, né? Ele já fez isso quando ele tomou a facada nas vésperas da eleição de 2018. O próprio filho colocou: meu pai está eleito, essa facada elegeu o meu pai. Essa facada fez com que o Bolsonaro não participasse dos debates
E uma pessoa que não tinha espaço na televisão passou a ter um espaço vastíssimo, com plantões na frente do hospital, enfim, e aquilo acabou evidenciando muito o personagem. Ele deve muito a eleição dele a esse episódio, nefasto para ele, nefasto para todos nós, porque isso possibilitou de fato que ele virasse o presidente da República. E ele continua a tirar proveito dessa história. Hoje, na saída lá do hospital, mais uma vez ele disse: eu estava aqui por conta daquela facada feita por uma pessoa que era do PSOL, que é o braço esquerdo do PT, e veio com uma história, atacou de novo a urna eletrônica, atacou o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, enfim. Ele não se emenda, mas isso tudo era previsível. Mas outras lições, né, a gente acabou vendo nesse episódio todo. Eu pergunto a vocês, que gente boa da cabeça pode pegar um pai que está hospitalizado, que está com uma sonda no nariz, que está ali com alguns eletrodos, está com a barriga aberta, está com o calção apertado ali nos seus Países Baixos. Vocês conseguem imaginar uma pessoa escolhendo o ângulo para fazer uma fotografia? O cara vai para cá, não, papai, para cá não está legal, aqui ainda está muito bonitinho, vamos para cá. E aí o cara escolhe uma posição grotesca para fazer proselitismo político disso. E teve gente nas redes, gente, essa gente, olha, é gente que ou é muito doente, ou eles são criminosos, ou são doentes e criminosos ao mesmo tempo. Esse pessoal não pode falar mal do Adélio, não. Eles são iguaizinhos e são piores até do que o personagem que eles tanto criticam. Eles vieram para as redes para dizer que o Bolsonaro tinha ficado assim porque teria sido envenenado por agentes cubanos. Isso o Roberto Jefferson, o novo mentor intelectual dessa gente, colocou nas redes e os caras vão replicando esse tipo de insanidade. Para nós, o grande alento que está se dando agora é que esse pessoal já foi identificado em sua grande parte com as suas práticas terroristas que matam. Esses caras das redes bolsonaristas, eles são assassinos, no português claro. A gente tem que ter a firmeza para apontar o dedo para essas figuras e dizer, olha só, você não é só um brincalhão de YouTube, não. Você não é só um brincalhão de internet. Você é uma pessoa responsável por mortes aqui no nosso país. E por que eu estou falando isso? A gente vai vendo que os jornais, muito timidamente ainda, né, mas eles vão falando. A gente vê, por exemplo, esse tipo de manchete aqui no jornal. Né? A manchete diz, negacionismo online. Rede bolsonarista distorceu estudos para difundir fake news sobre Covid. Ao menos 57 falsos achados científicos foram veiculados por 38 sites de notícias em um ano. Aqui na outra matéria, né, mais esmiuçada, vai falando como é que eles operam. Vou colocando aqui tudo como se deu, né? Como é que se dá. E quem reproduz. Os caras, enfim, eles não têm pudor. Tem pudor. Você pega como eu digo a vocês, né? Alguém que pega um pai para tirar foto, ficar escolhendo o ângulo com uma sonda nasogástrica, é um negócio que... Eu imagino o seguinte, se o Bolsonaro morresse atropelado, por exemplo, o que esses filhos fariam? Eles iam para o ML ficar também registrando autópsia? Eu não tenho a menor dúvida que eles chegariam a fazer esse tipo de situação. Aliás, um dos filhos do Bolsonaro chegou a publicar uma autópsia daquele Adriano da Nóbrega e... sem o menor pudor. É impressionante como é que essa gente ainda está nas redes. Mas eles estão definhando, viu, gente? Estão definhando. Eles estão aqui, essa é uma matéria aqui, eles estão, o Terça Livre, o principal canal dessa gente, já foi banido, Olavo de Carvalho também está sendo banido, um monte de gente já foi banida, muita gente vai vir à tona com a CPI, que está se pensando fazer da fake news, mas mesmo assim já tem um processo lá no Supremo Tribunal Federal. A matéria diz o seguinte: a busca da nova direita por redes sociais alternativas. Após Gabi e Parler não decolarem, a aposta do grupo é o Getry, conhecido como a rede social de Donald Trump. Eu não sei se fala assim, tá? Mas os caras estão procurando ambientes onde eles possam despejar, né,
todo o esgoto intelectual, todas as mentiras e todos os comportamentos que têm acarretado, como eu digo a vocês, o resultado morte contra os nossos irmãos e irmãs. Essa gente, como eu digo a vocês, eles não estão num play center, eles não estão num parquinho. Esse tipo de comportamento deles tem um propósito, é distrair ao máximo a sociedade para que a gente não perceba que do outro lado, na área econômica, nós estamos sendo roubados. Todos nós. Quem é bolsonarista e quem não é bolsonarista. Aqui na Folha de São Paulo tem um aumento aqui, uma matéria sobre aumento, né? Falando aqui que como isso penaliza? Aumento na conta de luz atinge em cheio pequenas empresas. Crise hídrica faz com que a energia fique 13% mais cara na região metropolitana de São Paulo a partir desse mês. Mas não é só crise hídrica, não. É a incompetência, é o bandidismo, é o assalto que está acontecendo aqui no nosso país, é a desqualificação de pessoas que estão ao redor do Bolsonaro. E isso que causa angústia na gente o tempo todo. Mas nós temos esse papel de ficar conversando com as pessoas, ficar alertando amigo. Você está acreditando numa figura como essa? O que você acha de uma família que faz esse tipo de fotografia para ficar fazendo, tirando proveito político? Você se identifica com uma coisa dessa? Você acha isso normal? O que está acontecendo, gente, aqui no nosso portal? E eu respondo às pessoas, né? Muitas pessoas usam palavrões, agridem, são extremamente grosseiras. E quando eu estou no dia também que mais inspirado para responder esse tipo de coisa, eu também vou na mesma linha para mostrar para eles como é que eles estão se transformando em seres anti-humanos, se é que a gente pode dizer isso, anti-civilizatórios. E esse governo mata, né? A gente falou, e é impressionante como é que existe essa promiscuidade dos grandes veículos de comunicação, de como existem oportunistas, gente que não está nem aí, é uma pessoa que se identifica com essa família Bolsonaro. O que você vai exigir de algum tipo de retidão moral e retidão ética? Esse Pazuello é um general criminoso. Eu estou falando isso como cidadão? Estou querendo agredir o Pazuello? Não, é porque uma pessoa que aceita ser ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, sabendo que isso pode acarretar resultado de morte, e aceita, o que eu vou dizer de um cara desse? Eu vou ficar dizendo, ele errou? Não, ele errou não, ele matou. Ele matou, como essas pessoas todas estão no governo Bolsonaro, estão matando, e como eu digo a vocês, isso tudo acaba distraindo a nossa atenção para as coisas que nós deveríamos estar prestando mais atenção. E o Pazuello aqui nessa matéria diz, não negociei compra de vacina com empresários, diz Pazuello. Bom, mas se estivesse negociando, estava dentro do padrão, né? Ou vocês acham que o presidente da República é um homem que jamais se envolveu em alguma coisa errada? O Bolsonaro, gente, ele se ufana muito de não ter figurado em lista da Odebrecht, essas coisas. Mas sabe por que ele não figurou? É porque não levaram grana para ele. Vocês acham que se alguém tivesse oferecido grana para o Bolsonaro, para a família Bolsonaro, que ele diz, não vamos aceitar porque nós somos pessoas que só vivemos com o nosso contra-cheque, nós não fazemos nada de errado, não tem um centavo da nossa família que veio de origem ilegal, origem ilícita, ou origem não explicável. Será que eles fariam uma coisa dessa? Não apareceu em lista porque eram pessoas tão insignificantes, tão desprezíveis para a vida pública, a vida política do nosso país, que nem oferecer alguma grana para ele foi oferecida, porque não tinha peso nenhum. Era um substrato da política nacional. O pior do esgoto político do nosso país estava ali na família Bolsonaro. E eles ascenderam ao poder. Então ficam tirando onda, mas não resistem a nenhum tipo de investigação sobre a origem do patrimônio dessa gente. É impressionante como é que tem gente que acredita o que fala, vem aqui, Bolsonaro é o presidente honesto. Honesto aonde, cara pálida? Você está fazendo papel de bobo ou você é bobo mesmo de acreditar que a família, a família, as pessoas próximas são pessoas honestas? São pessoas que inspiram para que pessoas como o Pazuello sejam uma pessoa reta, uma pessoa moral, uma pessoa ética. Uma pessoa que depois de tudo que a gente passou, e num palanque do Bolsonaro, num palanque político, gente, é um negócio complicado. Uma pessoa que chega até o Ministério da Saúde e a primeira coisa que faz é engabelar, colocar a filha, enrabichar a filha na administração de uma prefeitura, de uma figura como o Crivella,
O que a gente pode dizer dessa figura? Um homem que coloca vários outros incompetentes dentro do Ministério da Saúde, gente. Nós temos no nosso país um resultado morte. Como eu digo a vocês, isso já era para estar sendo combatido desde lá de trás. Desde lá de trás, quando o Bolsonaro começou a praticar os primeiros crimes de responsabilidade, os primeiros crimes contra a saúde do povo brasileiro, os primeiros crimes contra a nossa nação. Mas ele foi poupado e ainda está sendo poupado, por incrível que pareça, muita gente não acredita nisso, para que a área econômica continue a fazer todo o assalto que faz contra o povo brasileiro todos os dias. O que eles estão conseguindo fazer, a elite econômica no governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, eles nunca conseguiram fazer ao longo de décadas. E aí a gente simplesmente reproduz nos dias de hoje aquilo que o Laurentino fala no livro dele. Um pensamento escravocrata dessa elite, da super elite brasileira, e que tem figuras como Bolsonaro, não uma figura que pertença a essa elite, mas um capataz, um capitão do mato, um venal, uma pessoa sem moral, sem escrúpulos, que está temporariamente à frente de uma estrutura para garantir os privilégios dessa superestrutura e para pelo menos ter ali algumas migalhinhas para ele, para os seus amigos e para a sua família. Mas a gente não deve desistir jamais. Assim como os abolicionistas plantaram algumas sementes, a gente pode até não ver essas árvores brotando rapidamente, mas a gente tem aqui a nossa obrigação, já que a gente tem esse tipo de informação, de fazer alguma coisa para pelo menos colocar essas pessoas totalmente desnudadas para o máximo de pessoas aqui no nosso país e de fora do nosso país também. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado mais algumas reflexões para o nosso papo de hoje e vamos seguir em frente. Nunca desistem, a enchente passa e a gente consegue viver novamente. Tchau, gente, até o próximo encontro.